Olá, boa noite. Boa noite. No Vaticano, a catequese sobre o Espírito e a esposa. Papa Francisco reflete o anúncio do Evangelho na unção do Espírito Santo. Monsenhor Jonas Abib é homenageado em Brasília. Nota do Enem pode ajudar estudantes a ingressar em universidades públicas ou privadas. Agro e saúde. Produtores rurais e especialistas discutem integração dos setores. Unesco faz do queijo Minas artesanal um patrimônio cultural imaterial da humanidade. Projeto que proíbe aborto é aprovado por Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Lula sanciona a criação de cadastro nacional de pedófilos e predadores sexuais. Ponto vetado pelo presidente gera reação parlamentar. Um recorte do céu. Na edição de hoje, você acompanha a terceira reportagem sobre os 10 anos do Santuário Pai das Misericórdias. O Canção Nova Notícias está no ar a serviço da vida e da esperança. No ciclo de catequeses sobre o Espírito e a esposa, o Papa Francisco refletiu o anúncio do Evangelho que deve ser feito na unção do Espírito Santo. O pontífice mais uma vez se expressou contra os horrores da guerra e pediu perseverança na oração pela paz. A guerra é uma sconfitta humana. A guerra é uma derrota humana. A guerra não resolve os problemas. A guerra é ruim. A guerra destrói. Ao final das saudações, o Santo Padre pediu aos fiéis que orem pelos países em guerra e que diminuam os conflitos, que faz das crianças as principais vítimas. Tanti bambini morti, tanti inocenti morti. Tantas crianças mortas, tantos inocentes mortos. Oremos para que o Senhor nos traga a paz. Nós sempre oramos pela paz. Dando sequência ao ciclo de catequese, o Espírito e a esposa, Francisco refletiu sobre o anúncio do Evangelho no Espírito Santo. No resumo da catequese, Papa Francisco enviou uma bênção especial ao povo chinês, a quem sempre demonstrou afeto. Uma novidade é que, a partir de hoje, haverá traduções e comentários da catequese em mandarim nas audiências gerais. Francisco refletiu sobre o querigma que, para ele, deve ocupar o papel fundamental da evangelização. Não se deve pensar que nella catequesi il querigma venga abbandonato a favore di una formazione. Não se deve pensar que na catequese o querigma é deixado de lado em favor de uma formação supostamente mais sólida. Nada há de mais sólido, mais profundo, mais seguro, mais consistente e mais sábio que esse anúncio. Ao final, recomendou que o Evangelho seja pregado na unção do Espírito Santo e não com palavras persuasivas, mas com sabedoria, numa demonstração do Espírito e do poder, como escreveu São Paulo. Mediante lo Spirito Santo. A partir de agora, o Papa Francisco vai fazer o tradicional percurso da Praça São Pedro com um novo Papa Móvel. O veículo foi projetado de acordo com as necessidades do Santo Padre. Especialistas alemães e representantes da Santa Sé trabalharam um ano no projeto. A tradição de quase um século presenteia o Vaticano com um veículo. E hoje, o Papa Móvel foi entregue ao Pontífice. O carro é baseado no novo Classe G elétrico da empresa alemã, com emissão zero de gás carbônico e roda em baixa velocidade para as audiências públicas. A Câmara Legislativa do Distrito Federal promove daqui a pouco a entrega do título de cidadão honorário a Monsenhor Jonas Abib, fundador da Canção Nova. Nossa equipe em Brasília preparou uma reportagem com um pouco da história de Padre Jonas na capital federal. No Planalto Central, ele cumpriu um chamado de Deus e foi sinal do Espírito Santo na vida de muitas pessoas. Confira. Monsenhor Jonas Abib tem uma história entrelaçada com a própria fundação da capital federal. Seu pai, Sérgio Abib, ajudou a construir o Palácio do Planalto na década de 50. Anos mais tarde, o fundador da Canção Nova passou a visitar Brasília anualmente para pregar grandes encontros da renovação carismática no ginásio Nilson Nelson e no estádio Mané Garrincha. A constante presença do sacerdote carismático em Brasília foi fundamental para o vigor do catolicismo no Planalto Central,
a partir da década de 80. No início dos anos 90, Padre Jonas contribuiu diretamente para a criação e instalação da Rádio Nova Aliança, emissora da Arquidiocese. Em Brasília, Monsenhor Jonas, sedento pelo anúncio do Evangelho, pleiteou e tornou possível o surgimento do Sistema Canção Nova de comunicação que hoje alcança milhões de pessoas no Brasil e no mundo, levando diariamente a boa nova do Evangelho, valores, costumes e crenças do nosso povo. Sua trajetória é marcada ainda pelo despertar de inúmeras vocações religiosas para a Igreja de Brasília e do Brasil e a criação de novas comunidades carismáticas espalhadas em todo o país. Como um dos padres mais populares do Brasil nas últimas décadas, Monsenhor Jonas foi e continua sendo, mesmo após sua partida para a eternidade, instrumento de Deus para a conversão de milhões de pessoas através do seu legado. Sempre a Canção Nova nos estendeu o braço, sempre, nunca nos disse não. Então, posses de bispos, ordenações sacerdotais, Semana Santa, Natal, momentos fortes, né, na vida de Brasília. Então, tudo reverbera quando sai de Brasília, né? Então, qual a posição da igreja aí? E não simplesmente a Arquidiocese de Brasília. Agora, eu, na Arquidiocese Militar, vejo que a Canção Nova também dava toda uma cobertura, né, desde os meus antecessores, naquilo que era necessário, na Catedral Rainha da Paz, em algum momento forte da Arquidiocese Militar, né? Então, é de fato uma presença família. Mas pra negar, o mar é Deus e o barco sou. No final dessa edição, vamos voltar a falar ao vivo de Brasília da entrega desse título, que será recebido pelo diácono Nelsinho Correia. A pregação de Monsenhor Jonas Habib é canal de transformação para a vida de muita gente. Marcas e legado de quem semeou e viu a fidelidade florescer e dar frutos de esperança e vida. Tudo isso graças a você. Estamos com 14% de nossa meta na campanha do projeto Dai-me Almas de dezembro. Quem faz a diferença na evangelização é você. Doe pelo Pix com a chave pix.doação@cançãonova.com. Obrigada por sua fidelidade. O preparo do queijo Minas artesanal foi reconhecido como patrimônio cultural e imaterial da humanidade. O título foi concedido hoje pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco, durante uma reunião em Assunção, no Paraguai. O reconhecimento visa assegurar os conhecimentos e técnicas da produção manual deste tipo de queijo, que acontece nos últimos 3 séculos em Minas Gerais. Atualmente, o estado tem cerca de 9.000 produtores do queijo Minas artesanal. Produtores rurais e especialistas se reuniram no Vale do Paraíba Paulista. No encontro, uma discussão, a integração entre o agronegócio e a saúde. Emerson Tersigni e Genilson Passetti acompanharam de perto. Mesmo com um tempo fechado, o povo do agro é fiel quando o assunto é conhecimento. Nunca perdemos um até hoje. Todo ano estamos aqui. Todo ano. Tem que aprender a cada dia mais, né? Estamos aí. A Fazenda Estância foi a sede de um evento focado na integração entre agronegócio e saúde. Diversos assuntos muito importantes nos dias de hoje, para a gente poder esclarecer esses assuntos tanto para produtores rurais, para eles terem novos enfoques em suas propriedades de produção, quanto para consumidores dos produtos agro, né, do leite, carne, para eles entenderem o que é feito no sentido de fornecer esse produto com um nível nutricional e de saúde excelente para as pessoas, né, e como elas podem se beneficiar com isso. Então foi essa ideia e está sendo muito benéfico. Alimentação saudável e práticas de produção sustentável. Essas são 2 das principais abordagens do Dia de Campo. Ocasião de muito aprendizado e fortalecimento da parceria entre agronegócio e saúde. A produção animal, ela é sustentável. A produção animal a pasto é mais sustentável ainda.
né? Então a gente pode contribuir tendo aí melhores pastagens, usando genética, usando sanidade adequadamente, usando aí as novas tecnologias, aditivos para manipular a fermentação ruminal. Então a gente tem muita coisa já que a gente pode contribuir. Hoje teve uma palestra muito importante aí sobre o metano, etc, muito boa, e vamos levar para lá e vamos melhorar a pastagem para diminuir o gás. Tudo a gente aproveita e leva para a propriedade da gente, todo ano. Na quinta-feira, o tempo fica mais instável, com alerta de temporais em muitos pontos do país. A frente fria que passou pela capital paulista e se desloca para o oceano se concentra agora entre o Rio de Janeiro e Vale do Paraíba. O fenômeno vai trazer chuva frequente e volumosa para a região. A previsão de pancadas de chuva em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e no sul do Espírito Santo. E chove a qualquer hora no norte paulista e Triângulo Mineiro. Já no norte capixaba e no nordeste mineiro, o tempo vai ser firme, como é perceptível nessa área de cor alaranjada do mapa. No centro-oeste, os temporais ainda ocorrem entre Mato Grosso e Goiás. Já no norte do Mato Grosso do Sul, pode ter chuva com trovoadas a qualquer hora. No sul do país, a chuva diminui, mas ainda podem ocorrer pancadas de chuva isoladas em parte do Paraná, no leste e oeste de Santa Catarina. E no Rio Grande do Sul, o tempo vai ser ensolarado. A chuva volta ao interior nordestino e a previsão de chuvas isoladas entre o litoral do Rio Grande do Norte e o da Bahia. Enquanto isso, no Maranhão e Piauí pode chover a qualquer hora. No norte do país, vai ter pancadas de chuva em praticamente todos os estados. E essa chuva pode ser bem forte no Acre, Amazonas, Rondônia e no Pará. E o clima vai continuar abafado em toda a região norte. Os termômetros marcam mínima de 17 graus em Porto Alegre, 21 graus no Rio de Janeiro e máxima de 30 graus em Cuiabá e Salvador. Um curso universitário pode transformar a realidade de uma pessoa. Na Faculdade Canção Nova, a missão é formar homens novos para um mundo novo, em sintonia com o legado de Monsenhor Jonas Abib. Veja na reportagem. Corredor, a princípio um local de passagem. No ensino superior, caminho, em que o aluno protagoniza sua própria história com o auxílio da Mãe de Deus. Diante de todos os assuntos da teologia ligados à nossa revelação, se escolhe um e se aprofunda isso. Então, a autora do livro, a aluna Áurea, uma excelente aluna que tivemos no curso de teologia, que hoje está trabalhando na Anunciatura Apostólica de Brasília, e a Áurea escolheu este tema para o trabalho de conclusão de curso. Foi no 8º semestre de teologia que um trabalho de conclusão de curso se transformou em um livro. O papel da Virgem Maria na economia da salvação, à luz da Sagrada Escritura, da Sagrada Tradição e do Magistério. E ao invés de ir para férias na Bahia, de onde eu sou natural, eu me recolhi em oração num convento para estudar e também já rezar, né, e começar a escrever sobre o TCC. Então foi um ano aí de oração, de escrita. E a inspiração surgiu primeiramente desse amor à Virgem Maria e também do desejo de conhecer para compreender. Esta obra é sugestão de leitura para o fim de ano. O leitor será conduzido em um percurso teológico para o conhecimento da relação entre Jesus e Nossa Senhora no que se refere ao plano divino de salvação, em que todos somos chamados a aderir. A partir de Cristo, da pessoa de Cristo, porque uma mulher, para trazer o próprio Deus no seu ventre, para o Deus se encarnar no seu ventre, deveria ser uma mulher muito diferenciada, né? Então, todo esse percurso, né, da revelação de Maria, a partir do Antigo Testamento, e o ápice, né, da sua revelação no Novo, você vai compreender lendo este livro, que foi feito com muito carinho para o povo de Deus. Orientador orgulhoso, aluna feliz, ciência de Deus ao alcance de seu povo, para que conheça, absorva e anuncie seu amor a todas as pessoas. Não podemos falar de Jesus Cristo sem falar do caminho que Deus mesmo escolher para nos dar o Salvador. Esse caminho é Maria.
O presidente Lula sancionou com veto a lei que cria o Cadastro Nacional de Pedófilos e Predadores Sexuais. O ponto retirado pela presidência tem gerado reação entre os parlamentares. Um cadastro nacional de pedófilos e predadores sexuais que torna público o nome e o CPF de indivíduos condenados por crimes contra a dignidade sexual. Ao sancionar a lei que cria esse banco de dados, o presidente Lula vetou o trecho que previa a manutenção das informações pelo prazo de 10 anos após o cumprimento integral da pena. O veto do presidente da República permite que os processos judiciais sejam mantidos em sigilo. Segundo o Palácio do Planalto, a decisão veio para evitar medidas inconstitucionais, como a violação de intimidade, vida privada, honra e imagem do criminoso. Parlamentares defensores da pauta relatam como a decisão do presidente pode prejudicar o combate à exploração e a crimes sexuais. Vamos supor que ele seja condenado a uma pena de 2 anos. Aí ele sai do cadastro. A gente sabe que o pedófilo é reincidente. Por que retirá-lo imediatamente do cadastro assim que cumprir a pena? Nós acreditamos que o nome dele tem que ficar lá, registrado, que ele cometeu crime sexual contra crianças e adolescentes. Durante a aprovação do projeto de lei na Câmara, a deputada relatora explicou a importância de os dados ficarem disponíveis para consulta pública. Muitas vezes, enquanto o processo vai passando por várias instâncias, o que a gente vê é que a vítima está ali desprotegida e uma pessoa que é um pedófilo, ele fica livre e vai lá trabalhar em lugares como escolas, como os hospitais infantis, igrejas. As novas regras não têm aplicação retroativa. A lei vale para condenados por crimes como estupro, prostituição, pedofilia, exploração sexual, entre outros. Se você coloca um pedófilo enquanto ele cumpre pena, normalmente o advogado consegue tirar ele do bom comportamento, porque não tem criança na cadeia onde ele está preso, na penitenciária. Ele sai e continua abusando. Eles não param, né? Na verdade, eles são compulsivos. Quer dizer, ele veta agora, isso é meramente eleitoral. O cadastro tem que ser de verdade, tem que funcionar. Lembrando, eu não conheço um predador, um pedófilo que tenha feito apenas uma única vítima. Estudantes de todo o país vivem a expectativa de receber a nota do Enem, que será divulgada em janeiro. O bom resultado pode ajudar alunos a ingressar em universidades públicas ou privadas. Vicente mora em Itapecerica da Serra, na região metropolitana de São Paulo. Em 2015, prestou o Exame Nacional do Ensino Médio e utilizou a nota obtida para ingressar na Universidade Estadual de Londrina, no Paraná. Durante algum tempo, eu fiquei muito fixo na universidade daqui de São Paulo, que é a USP. Não tinha uma certa dimensão de que seria possível mudar de estado, estudar em outra cidade. Quando eu vi que de fato seria uma possibilidade, que a universidade tem a questão de permanência, as bolsas, e aí eu embarquei nessa. O Ministério da Educação possui programas como o SISU e o ProUni, que auxiliam os estudantes a ingressar em universidades públicas ou privadas com bolsas integrais ou parciais. E o FIES, que possibilita o financiamento estudantil. Com a nota do Enem, é possível ter acesso a esses programas. Ele vai pensar nesses programas com a nota em mãos. Então, o ideal é que ele não faça só aqueles cursos que ele conhece, que ele procure ampliar o leque de possibilidades, converse com a família para saber se é possível estudar em outro estado, porque uma das funções do Enem, de fato, é nacionalizar essa entrada. As regras para participar de cada um desses programas estão no portal do Ministério da Educação. O professor reforça que a nota do Enem pode ser utilizada também para outros objetivos. Alguns centros de intermediação de mão de obra, empresas, elas usam também o Enem para estágios e trainee. Por quê? Porque pelo Enem você consegue saber se o estudante ele fez uma boa redação, se ele sabe minimamente matemática. Tem ainda a possibilidade de fazer fora do país, né? Tem várias universidades, o que os estudantes mais conhecem é em Portugal, por conta da questão da língua, mas outros países também, não necessariamente de língua portuguesa, aceitam o Enem. Com tantas possibilidades, o importante é se planejar e não desistir,
como Vicente. Ele se formou em psicologia e guarda a cidade de Londrina no coração. Foi uma das melhores coisas que me aconteceram, assim, eu acho que a rotina que a cidade proporcionava, assim, a própria universidade, por ser um curso integral também, me possibilitou viver de fato a universidade, assim. Eu penso que nesse momento é importante fazer essa lista, assim, quais são as universidades que você deseja, tentar conhecer um pouco da estrutura da cidade, né, mas principalmente a questão da universidade. Um feito histórico. Uma equipe de 4 caiaques realizou a primeira descida do rio Ivindo, no Gabão, país da região central do continente africano. Água gelada, velocidade e adrenalina. Palavras que definem a descida de caiaque por corredeiras, como a do rio Ivindo, no Gabão. A canoagem é considerada uma modalidade olímpica desde 1936. Derivada da palavra quenu, um tipo de canoa feita com tronco de árvore, o esporte sempre atrai adeptos em todo o mundo. Uma aventura que supera sempre novos limites, como o que estes 4 canoístas decidiram fazer. Eles escreveram uma nova página da canoagem ao remar por corredeiras e cachoeiras de alta velocidade sobre o rio Ivindo, no Gabão, no continente africano. O percurso, cercado de belas paisagens, é feito por canais da floresta tropical africana. Os atletas completaram a jornada de 145 quilômetros, um marco na canoagem em corredeiras. As quedas d'água vencidas pelos caiaques estão no Parque Nacional do Ivindo, no norte do Gabão. Desde 2021, o lugar é classificado pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, UNESCO, como Patrimônio Mundial. Um recanto de encher os olhos e que certamente será lembrado por essa turma aí, que soube aproveitar cada detalhe desse passeio repleto de emoção. A equipe usou a tecnologia de drones para capturar cachoeiras e corredeiras remotas de vários ângulos e perspectivas, o que lhes permitiu uma visão completa do rio. Esta expedição será mostrada no filme Gabon Uncharted, Sending Ivindo Falls. A Câmara Legislativa do Distrito Federal promove daqui a pouco a entrega do título de cidadão honorário a Monsenhor Jonas Abib, fundador da Canção Nova. O diácono Nelsinho Correia é quem irá representar a presidência da comunidade. O repórter Ronaldo da Silva está no local e traz mais as informações. Boa noite, Ronaldo. Adilson, uma homenagem muito importante, cidadão honorário de Brasília, uma cidade que ocupou um lugar muito especial no coração de Padre Jonas Abib. E essa homenagem ela ocorre exatamente um tempo bem significativo para todos nós, não é? Às vésperas do 8 de dezembro, dia que seria o aniversário de ordenação sacerdotal de Padre Jonas. Vamos celebrar agora 35 anos da TV Canção Nova. O 12 de dezembro, marcante, segundo ano de aniversário de morte de Padre Jonas Abib. E o 21 de dezembro, seria seu aniversário natalício. E aqui na Câmara Legislativa do Distrito Federal, essa homenagem que recorda exatamente uma trajetória importante, uma passagem importante de Padre Jonas por Brasília, importante para a cidade, mas importante para toda a evangelização do Brasil. Quem conhece bem de perto essa história está aqui do meu lado, diácono Nelsinho Correia. Veio muitas vezes a Brasília com o Padre Jonas, sobretudo nas décadas de 80 e 90, né, diácono? Sim, vim muitas vezes com o Padre Jonas, que era um hábil homem habilidoso no conversar, no diálogo. E aqui Padre Jonas abriu as portas para a evangelização, né? Para o Sistema Canção Nova de Comunicação. A gente tem muitos contatos, vim muitas vezes com ele aqui. E Padre Jonas, ele tinha esse amor por Brasília, muito grande. Também porque aqui o Sistema Canção Nova de Comunicação nasce porque Padre Jonas começou a vir para cá buscando expandir todo o nosso sistema, o que temos hoje, que não é fruto daquela década de 80. E foram muitas vezes que ele veio a Brasília para conversar, para expandir o Sistema Canção Nova de Comunicação, que estava começando. E uma coisa muito linda, que o pai do Padre Jonas foi mestre de obras aqui. Ele contava isso com muita alegria. Então, a alegria do Padre Jonas de vir a Brasília para também ser um mestre de obras da comunicação era algo que ele irradiava essa alegria. Essa alegria dele de eu estou construindo Brasília, eu estou construindo algo bom para o Brasil e para o mundo. Ele me falava muitas vezes dessa alegria dele, ele sempre contava com muito gosto
como ele sempre contava, repetia muitas vezes, né? Essa alegria de seguir os caminhos do seu pai. E a gente quer agradecer enormemente ao deputado proponente dessa homenagem, é o deputado João Cardoso, que está aqui do meu lado. Tudo bem? Deputado João Cardoso, um catequista do caminho neocatecumenal, mais de 20 anos de catequista, deputado distrital hoje, põe seu mandato a serviço de causas também, sobretudo, evangelizadoras. Por que homenagear o fundador da Canção Nova, deputado? Bem, primeiro, Ronaldo, porque Padre Jonas Abib, ele foi realmente um evangelizador, um homem que Deus inspirou e que veio ao nosso convívio, veio a ser um paroquiano, veio ser um viajante aqui nesse mundo, e tenho certeza que direto para o céu, através da evangelização. Isso ele pôde mostrar através do fruto, o fruto que Deus permitiu que fosse concebido através da existência dele, através da fé, que é a Canção Nova, que hoje faz um trabalho de evangelização no Brasil, né, em todo o mundo. E eu fico muito contente. Inclusive agora há pouco, né, eu estava aqui falando para Mosângela, né, que eu estava lá no plenário, o plenário está acontecendo ainda, e acabei de aprovar um projeto muito importante, foi polêmico, como sempre é, mas o projeto de conscientização, o dia de conscientização das campanhas contra o aborto. Foi uma vitória, graças a Deus. Acabamos de aprovar o projeto e eu vim aqui para a sessão, mas ainda está tendo o plenário. Mas estou muito feliz e que Deus possa permitir que o padre Jonas Abib, de onde ele esteja lá no céu, possa intervir, interceder por todos nós aqui presentes. Obrigado, deputado. Junto com o senhor Jonas Abib serão homenageados também, receberão o mesmo título, o Jorginho da Vila do Pequenino Jesus, uma obra que tem 104 filhos especiais, carisma da comunidade Jesus Menino de Petrópolis, a mesma coisa, e também uma pediatra aqui de Brasília com um trabalho estupendo feito junto a crianças vulneráveis, doutora Marluce. Eu volto com vocês aí no estúdio, daqui a pouco começa aqui a celebração. Obrigado, Ronaldo. Parabéns aos homenageados. Boa noite a vocês. O Natal dos Sonhos. Campanha da Arquidiocese de São Paulo está perto do fim. A ação solidária, que acontece há 23 anos, arrecada brinquedos para crianças carentes. O rosto das crianças mostra a esperança pela proximidade do nascimento de Jesus. Pela 23ª vez, a campanha Natal dos Sonhos une empresas, olá, boa noite escolas a você que acompanha católicas e a Pastoral do Menor da Arquidiocese de São Paulo, para levar brinquedos a crianças em situação de vulnerabilidade social. A campanha ela já começou desde novembro, quando a gente faz a abertura da campanha, divulgando nas paróquias, a gente faz a divulgação nos colégios católicos, nas organizações sociais, tem os postos de arrecadações nas paróquias, em alguns comércios. Para marcar o encerramento da campanha Natal dos Sonhos, uma missa foi celebrada aqui na Catedral da Sé, no centro de São Paulo. Após a celebração, crianças e adultos encenaram o presépio vivo. O Natal dos Sonhos é, antes de tudo, o sonho de Deus, que se realiza na solidariedade dessas pessoas, de tantos envolvidos como colégios e pessoas de boa vontade. Jeito de ser de Deus, de estar bem próximo, de trazer alegria, de trazer vida. Os brinquedos podem ser doados até o dia 15 de dezembro. A Arquidiocese de São Paulo direciona os presentes para instituições cadastradas. Nara, o esposo e o filho representaram a Sagrada Família na celebração de hoje. Além da emoção, ela diz que está feliz por ter participado da campanha. Representar a Sagrada Família, do nosso bebê, com o nosso Felipe, né? É um presente e trazer esse simbolismo, né, para todas as pessoas. Eu trabalho numa escola católica, a gente também fez a arrecadação, está fazendo, né, a arrecadação ainda dos brinquedos, os alunos participam bastante, então mobiliza, né, muitas pessoas para trazer alegria para tantas crianças que precisam, né. Amanhã, quinta-feira, a Canção Nova celebra os 10 anos de dedicação do Santuário do Pai das Misericórdias. A obra foi concluída em dezembro de 2014. Matheus Alves traz as informações sobre esta festa. Boa noite, Matheus. 10 anos de uma história próxima do povo brasileiro, Casa da Misericórdia e o único do mundo com o nome
Pai das Misericórdias. A gente está aqui no santuário. Boa noite para você, Sabará, para Mauricéia, para todo mundo que acompanha o Canção Nova Notícias, porque, como você bem disse, amanhã, então, quinta-feira de adoração, especial, 10 anos, celebrando a dedicação do Santuário do Pai das Misericórdias. Mas vamos falar de programação? Como vai ser esse dia festivo? Ao meu lado está o vice-reitor, o Padre Ricardo. Padre, já vou direto perguntando. O senhor estava agora há pouco na oração do Pai das Misericórdias, antes de entrar no jornal, aguardou a gente aqui. Queria perguntar para o senhor, como que fica a programação de amanhã? Afinal, são 10 anos. Nós teremos aqui no Santuário do Pai das Misericórdias, às 7 horas da manhã, a Santa Missa com o nosso reitor, Padre João Gualberto. Às 9h20, um momento de animação, oração com a Salete Ferreira, o Márcio Todeschini. Depois eu estarei às 9h50 fazendo a pregação. Logo em seguida teremos a adoração com o nosso reitor também, Padre João Gualberto. Depois nós teremos ao meio-dia a missa com Dom João Inácio Miller, hoje arcebispo de Campinas, que foi nosso bispo aqui em Lorena, e foi ele que dedicou, não é, aqui o Santuário do Pai das Misericórdias. Depois, na parte da tarde, teremos a pregação com o Padre Bruno Costa e às 16 horas a missa com Dom Benedito Beni, não é, bispo emérito de Lorena, e depois às 18 horas, missa com o Padre, 18h30, missa com o Padre Bruno Costas, e logo após a nossa quermesse com o nosso cantor Elias Júnior. É o Elias Júnior do Canção Nova Sertaneja. O que esperar dessa quermesse, desse show que vai acontecer, ó, para você que está acompanhando o Canção Nova Notícias, é aqui do meu lado, aqui embaixo, logo ali pela saída da sacristia, ali da Secretaria do Santuário. O que esperar dessa quermesse? Então, muita fraternidade, né, porque é festa, e somos irmãos em Cristo, então nós vamos estar num ambiente familiar, num ambiente de muita oração também. Não é somente festa, né? Não é somente show apenas. É um momento de nós vivermos a espiritualidade do Pai das Misericórdias. Então esse show também vai ser um show oracional, onde nós vamos viver aquilo que este santuário nos propõe, a misericórdia do Senhor que alcança a todos. Padre, para finalizar, ao longo dessa semana a gente tem feito uma série de reportagens mostrando toda essa estrutura do santuário, que é uma estrutura espiritual. Quem vem de fora, ao chegar no santuário, o que deve falar com o Pai das Misericórdias? Fazer aquilo que o filho pródigo fez, cair em si e correr ao encontro do abraço do Pai. É isso que eles têm que fazer quando chegarem aqui neste santuário, viver a misericórdia de Deus, porque nós todos somos necessitados dessa misericórdia. Excelente, Padre, obrigado por sua participação aqui conosco. E como eu disse, semana especial, 10 anos do Santuário do Pai das Misericórdias, uma série de matérias que a gente está produzindo, e nesta tarde, Ederaldo Paulino e eu estivemos aqui no santuário também, para mostrar para você a espiritualidade desse lugar, que é inspirada no mosaico. Acompanhe. Uma forma de arte preenchida por imperfeições. De perto, cada peça tem um tamanho e de longe se completam. O mosaico foi montado com cuidado e esse processo curou Maria. Nessa época, eu enfrentei um quadro depressivo, na minha saúde, e quando eu fui convidada pelo setor da engenharia para ajudar na montagem do mosaico. Então isso para mim foi uma terapia, ajudando nesse projeto, não só terapêutico, mas como foi uma missão ali, porque conforme eu fui realizando esse trabalho, eu percebi que ali eu fui resgatada, fui resgatando a minha dignidade de filha. A missionária era responsável por receber as peças e separar para a montagem. Uma delas tinha ligação direta com um pedido de Padre Jonas. Nós montamos no chão, um pé enorme, e foi uma alegria para toda a equipe, Chegou o pé do filho. Na época, o fundador da Canção Nova pediu para que uma religiosa criasse o mosaico. E diante desse trabalho, fez uma observação. Foi que ela colocasse a segunda perna do lado de cá, para trás, para que mostrasse que o filho pródigo estava se atirando no colo do pai. Aqui no santuário, os detalhes da arquitetura se destacam entre si. Quando chegamos aqui dentro, damos total atenção ao mosaico. Olhamos, tiramos fotos, mas para chegar até ele existe um caminho. E repare, todo o piso do santuário, ele tem uma tonalidade mais clara. Mas este aqui na parte central, que tem início lá na Porta da Misericórdia, é mais áspero.
mais escuro. A intenção aqui é retratar o pecado, a vida pagã, e ao chegar no altar, jogar-se nos braços do Pai, alcançando a misericórdia. Estando dentro do santuário, ele é aberto para significar o abraço. Então são elementos, né, que dizem dessa espiritualidade, né? Do Pai que é misericordioso, do Pai que abraça, que acolhe, a mão dele que está sobre nós. A religiosa convidada pelo Padre Jonas teve acesso aos documentos da comunidade. Inspiradas nas palavras do sacerdote e nos pilares do carisma Canção Nova, desenhou e compôs os detalhes da obra. E ela viu que uma das palavras que se destacava, que ela ouviu, era caminho. Caminho vocacional, caminho para o celibato, caminho para o casamento, caminho enquanto discernimento, né, vocacional, de maneira geral. Então ela percebeu que precisava ter um caminho nesse desenho. Um caminho estreito que vai estreitando, aí começa um azul. O azul é o caminho dos vocacionados. Poucos falam sobre isso, não é porque a música é minha não, mas ali não dá mais para voltar. O barco está em alto mar, o caminho que vai clareando, é a sese. E logo lá em cima, no azul mais escuro, tem a estrela, que é Nossa Senhora, a estrela da evangelização. E a Canção Nova, como o Padre Jonas sempre nos ensinou, né? Ela é a casa da misericórdia. Eu sou casa da misericórdia. E de fato, Sabará, quem vem aqui à sede da comunidade Canção Nova e pode ir ao Santuário do Pai das Misericórdias, faz essa experiência do quão especial é o mosaico e se sente abraçado pelo próprio Pai das Misericórdias. Exatamente, e esse abraço cura tudo. O Canção Nova Notícias fica por aqui. Você pode rever essas e outras reportagens no portal noticias.cançãonova.com. Boa noite a você e até amanhã. Assista às 8 da noite, a missa por intenção do Clube do Ouvinte e logo depois ao programa Direção Espiritual. Santa noite a você e até amanhã.